Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto com um tema que despenca em prova: responsabilidade civil do Estado. Sabe aquela situação em que um agente público causa um dano a alguém? Pois é, a pergunta de R$ 1 milhão é: quem paga essa conta? Parece simples, né? Mas dominar esse assunto é um passo gigante rumo à aprovação. E hoje, a gente vai destrinchar tudo isso de um jeito bem claro e direto. Para a coisa ficar bem concreta, vamos imaginar uma cena. Pensa aí, uma perseguição policial daquelas de filme, sirene ligada, alta velocidade. De repente, a viatura perde o controle e pá, bate num carro particular que estava ali estacionado direitinho. O dono do carro, que não tinha nada a ver com a história, fica no prejuízo. A culpa do policial ou é o Estado que tem que indenizar? A resposta para isso é o que a gente vai desvendar hoje. Então, a resposta para essa pergunta não foi sempre a mesma, viu? Ela mudou, e mudou muito ao longo do tempo. E é exatamente aí que as bancas de concurso adoram pegar a gente. Não adianta só saber a regra de hoje. Para gabaritar mesmo, a gente precisa entender essa jornada, esse caminho de como o Estado deixou de ser intocável e passou a ser responsável. Cada fase dessa história pode virar uma questão na sua prova. Bora ver essa linha do tempo. Olha só o nosso caminho. A gente começa lá no absolutismo com a teoria da irresponsabilidade. Basicamente, o Estado não respondia por nada. Depois, no século XIX, aparecem as teorias civilistas, uma primeira tentativa de responsabilizar o Estado. A grande virada de chave acontece na fase de transição, com a teoria da culpa administrativa. E, finalmente, a gente chega na regra que vale hoje, a responsabilidade objetiva, que é baseada na teoria do risco. Vamos entender cada um desses passos. A primeira fase, então, era essa: irresponsabilidade total. A lógica, que hoje parece um absurdo, era simples. O rei não erra. O Estado era o soberano, o todo-poderoso. Se um agente dele causasse um dano, o prejuízo era só de quem sofreu. Não tinha para quem reclamar. Felizmente, essa ideia ficou lá no passado. Com o fim do absolutismo, a coisa começou a mudar, mas bem devagarinho. A primeira ideia foi tratar o Estado como se fosse uma pessoa comum, usando as regras do direito civil. Aí tentaram separar os atos de império, em que ele ainda era o chefão e não respondia, dos atos de gestão. Mas o grande problema mesmo era a teoria da culpa civil. A vítima tinha a missão quase impossível de provar que o agente do Estado agiu com culpa. Era um avanço? Sim, mas na prática conseguir uma indenização era muito, muito raro. E aqui, pessoal, a coisa muda de figura completamente. É a grande virada de chave. Com a teoria da culpa administrativa, ou a famosa faute do service dos franceses, o foco muda. A pergunta não é mais o agente errou, e sim o serviço público falhou. A culpa agora é anônima, é do serviço. Se o serviço não funcionou, funcionou mal ou atrasou, pronto, o Estado era responsável. Esse foi o passo fundamental para a gente chegar na regra de hoje. E essa caminhada toda nos leva ao coração da matéria, ao artigo que tem que estar na ponta da língua, o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. É esse o dispositivo que toda banca vai querer saber se a gente conhece. Ele firma a regra atual no Brasil e consagra a responsabilidade objetiva do Estado. Vamos ver o que isso significa na prática. Então, o ponto central é esse. A regra no Brasil é a responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco administrativo. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a vítima do dano não precisa provar que o agente público teve culpa ou intenção. Não precisa provar negligência, imprudência, nada disso. A responsabilidade do Estado existe independentemente da culpa. Isso muda tudo. Certo. Então, se não precisa provar a culpa, o que a vítima precisa provar? Apenas 3 coisinhas, uma receita de bolo. Primeiro, a conduta, que no nosso exemplo foi a batida da viatura. Segundo, o dano, que foi o carro todo amassado. E terceiro, e mais importante, o nexo causal, que é a ligação, a prova de que foi aquela batida que causou aquele estrago. Juntou esses 3 elementos, em regra, a responsabilidade do Estado está configurada. Mas por que essa regra é assim tão dura com o Estado? Como explica o mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, a lógica é a seguinte: a atuação do Estado serve para beneficiar todo mundo, toda a sociedade. Se, nesse processo, essa atividade causa um dano a uma pessoa específica, não é justo que só ela pague o pato. O custo desse prejuízo tem que ser dividido entre todos nós, por meio do Estado. É uma questão de solidariedade social, de igualdade. Agora, muita atenção aqui, alerta de pegadinha clássica de prova. A regra geral no Brasil, como a gente viu,
é a teoria do risco administrativo. Nela, o Estado pode se defender, pode apresentar o que a gente chama de excludentes de responsabilidade. Mas existe também a teoria do risco integral, que é a exceção da exceção. Nela, não tem defesa, o Estado sempre responde. Pense em situações super extremas, tipo dano nuclear ou alguns danos ambientais. Tirando isso, a regra é o risco administrativo. E quais são essas defesas que o Estado pode usar que quebram o nexo causal? Basicamente 3. Primeira, culpa exclusiva da vítima. Imagina alguém que se joga na frente da viatura. Segunda, caso fortuito ou força maior, tipo um raio que atinge um poste da prefeitura e causa um dano. E terceira, fato exclusivo de um terceiro. Mas olha o detalhe que as bancas amam. Se a culpa for concorrente, ou seja, dos dois, o Estado ainda paga, mas a indenização vai ser menor. Beleza! Até agora, a gente falou bastante do Estado agindo, fazendo alguma coisa. Mas é aqui que o assunto fica mais interessante. E se o dano acontece porque o Estado se omitiu? Porque ele deixou de fazer algo que deveria? A responsabilidade por omissão segue a mesmíssima lógica? A resposta é: depende. E essa é uma das áreas mais refinadas do tema, então vamos com calma. A gente precisa fazer uma distinção que é crucial. Pensa assim, na omissão genérica, o Estado tem um dever geral, como dar segurança para todo mundo. Se acontece um assalto na rua, a responsabilidade do Estado aqui vai ser subjetiva. Vai ser preciso provar que o serviço de segurança falhou. Agora, na omissão específica, o Estado tinha um dever concreto de proteger alguém ou algo que estava sob a sua guarda, por exemplo, um preso dentro de um presídio. Se esse preso se machuca lá dentro, o Estado falhou no seu dever específico e a responsabilidade volta a ser objetiva. Essa diferença é fundamental, tá? Certo, o Estado pagou a indenização para a vítima. A história acaba aí? Não. O Estado tem o direito e, na verdade, o dever de ir atrás do agente que causou o dano e cobrar esse prejuízo. É a chamada ação de regresso. E aqui tem o último detalhe importante. Para a vítima processar o Estado, a responsabilidade é objetiva, lembra? Mas para o Estado cobrar do seu próprio agente, a responsabilidade é subjetiva. Ou seja, o Estado vai ter que provar que o agente agiu com dolo, com intenção ou com culpa. E para a gente fechar e organizar tudo isso na cabeça, aqui está o nosso mapa mental definitivo. Vamos resumir? Quando o Estado age, um ato comissivo, a regra geral é responsabilidade objetiva. Quando o Estado se omite num dever específico de proteger, a responsabilidade também é objetiva. A única exceção é na omissão genérica. Aí a responsabilidade se torna subjetiva e a gente precisa provar a falha do serviço. Salva esse resumo que ele é a chave para a revisão. E assim, a gente passou por toda a evolução histórica, entendemos os 3 elementos essenciais da responsabilidade objetiva e, principalmente, diferenciamos os tipos de omissão. Com esse guia, a gente tem todas as ferramentas para encarar qualquer questão sobre responsabilidade civil do Estado. Agora é continuar nos estudos e praticar muito com questões, combinado? Até a próxima aula e não esquece de acionar o sininho da sua aprovação.